Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja de Itagimirim, igreja do Santa Cruz, igreja aí do centro da cidade de Luiz Eduardo e também aqui as pessoas aqui do Vereda. Agora vamos falar de oferta, querido, e eu quero utilizar um texto que está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 3 até o 5, diz o seguinte: E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções e para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Quem seguirá este exemplo e hoje vai ofertar ao Senhor nosso Deus? Querido, eu penso que essa foi a maior oferta já realizada por um servo de Deus. Pelo que nós vimos aí, pela quantidade de ouro, quantidade de prata, Davi, na verdade, ele queria ter sido o responsável pela construção da casa do Senhor, do templo do Senhor. Mas o Senhor impediu. Mas nem por isso ele deixou de se comprometer com essa obra. Porque ele não somente juntou materiais, todo tipo de material necessário para a construção do templo, como também ele instruiu o seu filho, que realizaria essa obra, e fez a entrega de todos os teus tesouros pessoais. Agora, essa entrega foi feita como? No início do versículo 3 diz o seguinte: E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus. A alegria dele era tamanha com a construção desse templo, que ele fez uma entrega de tudo o que ele possuía. Uma oferta feita com alegria, querido. E eu penso que esse é o tipo de oferta que agrada o coração de Deus. Esse texto é muito constrangedor, amados. Se nós pararmos para pensar, ele nos constrange. Porque Davi, um homem que tudo que juntou na sua vida entregou, no final da sua vida ele faz uma oferta de tudo que ele possuía. E às vezes, querido, nós somos tentados a deixar de cumprir, de manter a nossa fidelidade. Às vezes Davi, se você ler o capítulo 17, ele se sentiu constrangido quando estava em seu palácio, muito luxuoso, e ele lembrou que a arca do Senhor ficava debaixo de uma tenda, uma simples tenda. Ele disse: não, isso não pode continuar, eu tenho que fazer alguma coisa pela casa do meu Deus. E de fato, ele juntou o que ele pôde para que aquela construção fosse realizada. Aí a pergunta é: de que forma eu tenho contribuído para a obra de Deus, no que se refere à questão financeira? Eu tenho sido fiel? Eu tenho sido um mantenedor da casa do Senhor? Eu tenho me comprometido para que nada falte, para que os compromissos firmados mensalmente sejam honrados? Então são perguntas, querido, que eu faço a mim e que eu gostaria que você fizesse a você. Você tem sido como Davi? Você tem entregado alegremente as suas ofertas? E ainda ele fala assim: quem seguirá? Quem me seguirá? Davi foi um exemplo. Naquele momento ele foi um grande exemplo. E eu tenho sido exemplo nesse sentido? Você tem sido exemplo? São perguntas que nós devemos responder a nós mesmos e ao Senhor. Vamos orar? Santo e amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente continuará a nos ajudar, Senhor Deus. Deus, toca no coração de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa, de cada jovem que está ouvindo essa palavra, Senhor Deus. Toca para que ele continue sendo fiel. E se não tem sido, meu Deus, que a partir de hoje, que a partir desta palavra, dessa ministração, daquilo que o Senhor falou ao coração dessa pessoa, ele passe a ser fiel para a glória do teu nome. Amém. Graça e paz, e que tenha um excelente culto. Muito bem, meus irmãos, como eu já disse mais cedo, é um grande prazer estar aqui. Para você que chegou agora, nós estamos transmitindo
em conjunto para as 3 igrejas de Luiz Eduardo Magalhães e a igreja que na verdade é basicamente a igreja mãe das 3, a igreja de Itagimirim, Bahia. Então os irmãos de Itagimirim, você que está com a gente agora, hoje nós estamos fazendo aqui um culto em unidade. Pastor Edson, seu pastor, juntamente com os pastores das 3 igrejas aqui em Luiz Eduardo Magalhães, pastor Silvio, pastor Almir e pastor Aldrin, né? Então, este momento é o momento da gente refletir na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra com base em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13, tá bom? Vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram ou ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aquele que cuida estar de pé, ou assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Oremos. Pai, que a Tua palavra possa nesta hora ministrar ao coração de cada um dos Teus servos e servas que estão ligados nesse momento, nessa live, aqueles que vão assistir também depois, que a mão do Senhor esteja abençoando o coração de cada um para não somente compreender, mas, ó Deus, absorver esta palavra e, ó Deus, assim ter a sua vida, Senhor amado, em vigilância na Tua presença, de modo a estar consagrado e cumprindo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra começa com uma advertência, dizendo que aquilo que aconteceu a Israel no deserto serve como exemplo para nós, para que nós não cobicemos as coisas más. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero falar com você é sobre o perigo de nos contaminarmos com as coisas más. E nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de contaminação pelo Covid-19, mas, queridos, isso também deve servir como uma ilustração para a gente. Muitas vezes, em outros tipos de enfermidades, nós carregamos vírus em nossos corpos que alguém pode carregar um vírus, por exemplo, que está ali, foi detido, está apenas latente, mas se o seu sistema imunológico de repente ficar enfraquecido, você poderá ser contaminado ou voltar a ficar com aquela enfermidade. Já por outro lado, o Covid-19 é uma ameaça externa. E a gente pode ver aqui na história do povo de Israel que eles tinham tanto o perigo da contaminação interna, porque Jesus disse que todos os males que contaminam o homem vêm de dentro, do coração, e contaminam o homem. Então, sendo que Jesus disse isso, nós devemos entender isso. Nós temos a nossa tendência de nos contaminarmos pela nossa própria pecaminosidade, pelas nossas próprias inclinações ao pecado. E também, como no caso do povo de Israel, quando uns se queixavam, logo os outros absorviam aquele espírito negativo e começavam a se queixar também e assim por diante. Então, esses males que aqui foram colocados, ou essas tendências, contaminavam tanto de uma forma como de outra. Aquilo que estava dentro era despertado pela ação de outros e então uns contaminavam os outros. E eu quero falar sobre
como nós devemos nos posicionar para evitar a contaminação espiritual e podermos fazer e trilhar corretamente a caminhada que Deus nos chama a caminhar. Amém? Então veja bem, voltando para a ideia, você hoje, por causa da pandemia, todos nós temos que tomar certos cuidados. Nós temos que usar máscaras faciais, nós temos que nos higienizar constantemente as mãos, nós temos que sair de casa, volta, tem que cuidar com as roupas para que não traga o vírus para dentro de casa, etc. Assim também, nós temos que entender que espiritualmente nós devemos tomar cuidado com o perigo de nos contaminarmos, com o perigo de cairmos, como diz aqui, do procedimento ou da vida reta que Deus tem para nós. E o que é que ele fala que nós devemos cuidar? Ele diz assim, olha, cuidado, tudo isso foi escrito como exemplo para que não cobicemos as coisas más. Ele faz um resumo destes quatro perigos de contaminação, ele resume usando essa expressão, para que não cobicemos coisas más. Tá? Então, quais são estas coisas más e que perigos que nós corremos? Primeiro, ele fala aqui sobre o perigo da idolatria. Ele diz, não sejam ou não pratiquem ou não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Isso se refere exatamente à festa que eles fizeram enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas com a lei de Deus. O povo inquieto queria então que Arão fizesse ídolos ou fizesse deuses em formas visíveis para eles. E assim, vocês sabem a história, Arão acabou fazendo um bezerro de ouro e ele colocou aquele bezerro para o povo adorar. E o povo então, ao adorar o bezerro, se contaminou com a idolatria e acabou fazendo festas que acabavam levando à farra e à orgia, à bebedice, à glutonaria. Tudo isso é resultado. Isso tem que ser chamado, nós temos que prestar atenção nisso, que a idolatria sempre leva à corrupção moral também. Tá? As festas idólatras levavam à corrupção, tanto no sentido de que as pessoas se embriagavam e por se embriagarem acabavam também cometendo todo tipo de imoralidade e corrupção no meio destas festas. Tá? E aí por isso que ele diz assim, eles foram idólatras e o povo se levantou para comer e beber e se entregar à farra. Algum problema em ser festivo? Algum problema em alguma festividade? Não, desde que não seja por meio de idolatria ou por idolatria e nem nos leve à contaminação moral, tá entendendo? Então, na verdade, o que aconteceu foi que eles, por idolatrarem, se corromperam. A idolatria é nada mais do que a gente trabalhar para fazer um Deus manipulável, um Deus que seja do jeito que a gente quer, não o Deus que nós realmente devemos adorar, que é o Deus que se revela a si mesmo como Ele é. E nós temos que aceitar a Deus como Ele é e não criar um Deus. Idolatria é a gente formar o próprio Deus, é a gente trabalhar para ter um Deus ao nosso gosto, à nossa preferência. A gente tem que tomar cuidado com essa tendência, amados. Porque mesmo que você já seja livre daquela idolatria de adorar uma imagem, adorar um ídolo fora, alguma coisa que estava ali pendurada numa parede ou num pedestal, você, eu, todos nós temos a tendência de adorar um Deus criado por nós mesmos. Veja, vou dar um exemplo, não é o caso de Jonas, de que Jonas tenha se tornado idólatra, mas olha o perigo que ele corria, porque Jonas, sabendo que Deus o havia chamado para pregar aos ninivitas, como ele odiava os ninivitas, como ele tinha um desejo de que os ninivitas fossem destruídos, ele não queria que eles fossem poupados, e ele sabia que Deus é bom, e que se eles se arrependessem e se quebrantassem diante de Deus, Deus os perdoaria e os pouparia da destruição. Então Jonas torcia pelo mal dos ninivitas, e eu quero que você entenda como isso é perigoso para nós, porque eu diria assim, a nossa formação cultural, a nossa mentalidade cultural, a nossa mentalidade política, por exemplo, pode nos levar a uma idolatria que nos segue completamente. Tá? O que é isso? Significa que nós podemos aceitar de Deus só aquilo que está de acordo com o que nós queremos, mas aquilo que não está de acordo com o que nós queremos, nós não aceitamos. E aí nós distorcemos Deus e fazemos de Deus
não mais o Deus que ele é, mas um outro Deus. Isso é formar um ídolo, o Deus da sua preferência. O que aconteceu com Jonas não é que Jonas chegou ao ponto de ser idólatra, mas ele não queria aceitar o fato de que Deus é um Deus bondoso, misericordioso, que se arrepende do mal, no sentido de que Deus não quer praticar o mal, não queria destruir os ninivitas, mas queria que eles se arrependessem. Então Deus manda a ameaça: se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Mas Jonas, sabendo que Deus os perdoaria, fugiu de Deus. Depois, quando ele vai e os ninivitas se arrependem, ele fica irado com Deus. Então você vê em todo sentido que Jonas estava querendo que Deus fosse diferente do que ele era. Se fosse possível, ele teria feito Deus diferente do que ele era, para que Deus fizesse o que ele queria. Você está entendendo o que é idolatria? Idolatria é ter um Deus que seja, digamos assim, complacente com os nossos pecados, que aceite aquilo que nós queremos e que, de alguma forma, também castigue ou destrua aquilo que nós não gostamos, né? Os nossos inimigos, nós devemos então maltratá-los, ou esse Deus faria o que quisesse com eles e não os perdoasse. Você está compreendendo isso? Isso é muito importante. Nós todos temos a tendência à idolatria, e a idolatria é distorcer o verdadeiro Deus, colocando Deus da forma como nós queremos. Nós temos que ter um coração quebrantado e entender que muitas vezes Deus não é como nós queremos que seja, mas nós precisamos aprender a conhecê-lo e, conhecendo-o, então amá-lo e entender que ele é perfeito como é e nós é que precisamos mudar. Amém? Então, o primeiro ponto aí, o perigo de contaminação que vem de dentro e também pode vir das influências externas. Inclusive nós estamos correndo risco com isso no Brasil, por causa de uma polarização política muito perigosa que está trazendo uma verdadeira idolatria a certas pessoas, e eu gostaria de pedir aos irmãos que tomassem cuidado com isso. Nosso único Deus e Salvador é Jesus Cristo. Homens são falhos, você não pode comprometer seu testemunho e sua vida por causa de homem nenhum. Todos precisam ser repreendidos e corrigidos nos seus erros, e nós precisamos estar sempre do lado da verdade e do que é correto. Amém? Bom, a segunda coisa que Paulo menciona aqui, que foi um problema para o povo de Israel, é que eles foram contaminados pela imoralidade. Uma coisa está ligada à outra, como eu já falei, mas a imoralidade nada mais é do que viver a sexualidade fora dos propósitos de Deus, a perversão da sexualidade. E ele diz: olha, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, em um só dia morreram 23 mil. Ora, ele está se referindo especificamente a uma situação que ocorreu em Israel, quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão foi lá e Deus deixou claro que ninguém poderia amaldiçoar o que ele já tinha abençoado. Mas Balaão conhecia os princípios de Deus, e porque ele amou o prêmio, o dinheiro que Balaque iria lhe dar, ele resolveu aconselhar então Balaque a pôr armadilhas para o povo de Israel. E o que ele ensinou os midianitas a fazer? Ele ensinou que Balaque deveria escolher as jovens lindas, maravilhosas, deslumbrantes ali do povo midianita e levá-las para convidar os jovens israelitas para que eles fossem participar de suas festividades idólatras. E estas festividades os levaram à imoralidade, ao envolvimento sexual ilícito com estas jovens. E era o que eles queriam, porque assim eles sabiam o princípio: jamais um crente pode ser destruído pelo poder do inimigo de fora se ele estiver sob a proteção de Deus, mas o próprio cristão pode destruir sua vida espiritual se ele se afastar dos princípios de Deus. E ali então Balaão ensina Balaque o seguinte: olha, não tem poder nenhum que possa amaldiçoar esse povo, mas esse povo sozinho pode se colocar debaixo da maldição se você os levar à idolatria e à imoralidade. Gente, nós temos que tomar cuidado. A imoralidade é uma coisa vigente na nossa cultura. Você pode ver isso na internet, é constante, em qualquer situação. Até aquilo que antigamente era alguma coisa considerada imoral, hoje é a coisa mais comum. Mulheres desnudas, pessoas de todo jeito aparecendo em qualquer situação que você clica na internet. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tanto na internet, que é hoje um grande problema, né? Não somente nos sites de pornografia e tudo mais espalhada por todos os cantos,
mas também nos WhatsApp da vida, nos Facebook, naqueles contatos que hoje são fáceis, né? Então muitas vezes as pessoas começam ali com um elogiozinho, com uma curtida numa foto e tal, e a partir daí vão desenvolvendo um relacionamento que acaba levando à imoralidade. O que é imoralidade? É quando uma pessoa se envolve sexualmente com outra, seja sexualmente ou seja simplesmente na intenção, no affair, né? No namoro, e sendo isso ilícito para ela. E na verdade você tem muitas situações assim, tanto de jovens não casados como de homens e mulheres casados se envolvendo. Quantos casamentos estão sendo destruídos hoje por causa da imoralidade em que as pessoas caem por causa dessas facilidades que a internet trouxe? Então seja vigilante. Nós vivemos numa cultura que é devotada, que é entregue à imoralidade. As festividades, tudo conduz à imoralidade. Então toma cuidado com isso. É o que a palavra de Deus diz. Olha, você quer andar, tem um chamado, você tem que andar seguro. Assim como Israel saiu do Egito e passou pelo mar e tinha que ter ido para a terra prometida, mas acabou tendo que ficar no deserto 40 anos e toda aquela geração morreu ali porque eles eram chamados para ir para Canaã, mas eles caíram na contaminação da idolatria e da imoralidade e das demais que eu vou falar agora, e por isso a gente tem que ser muito vigilante, tá? Agora voltando para o texto diz: também não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Aqui se refere ao texto em que o povo de Israel começou a se queixar contra Deus e exigir então que Deus lhes desse o alimento, lhes desse aquilo que eles queriam, porque eles estavam insatisfeitos com aquilo que eles estavam recebendo. Ora, amados, entenda bem, por Deus à prova tem esses dois aspectos, tá? Primeiro é quando você não está satisfeito com aquilo que Deus lhe dá e você quer que Deus faça o que você quer que seja feito. Em vez de você aprender com a vontade de Deus, você então quer que Deus faça a sua vontade. Um outro aspecto é quando você, já querendo fazer a sua vontade, se lança numa situação e quer que Deus te proteja daquela situação. Vou dar um exemplo: o próprio Jesus foi tentado nesse sentido, tá? Quando Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás cita a Bíblia para Jesus, né? Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que não tropeces em alguma pedra. Satanás cita o Salmo 91 para Jesus descaradamente, querendo que Jesus saltasse ali, dizendo: eu vou saltar para provar a todos que eu sou o Messias e Deus vai me proteger. Mas Jesus, que conhecia bem o Pai e a Palavra, disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus é, portanto, obrigar Deus, ou querer obrigar Deus a nos proteger numa situação em que Deus não nos mandou entrarmos. Você está compreendendo? Isso seria tentar a Deus. E essa é uma maneira de pôr Deus à prova. É você tentar a Deus, é você querer que Deus te proteja numa situação em que você se meteu porque você queria se meter. Muitas vezes o crente vai lá, não que ele tenha necessidade de algo, ele deseja alguma coisa e ele faz uma compra no cartão de crédito imprudentemente, né, sem ter condições para aquilo, porque ele quer demais aquela coisa, porque ele não tem a paciência de esperar, porque ele não tem a paciência de juntar, porque ele não tem a paciência de orar, e às vezes, amados, porque ele realmente não quer que Deus negue a ele aquilo, então ele vai lá e força a situação, tá? Queria que você compreendesse isso. Quando a pessoa faz isso, ela se mete em dívidas, tal, depois fica rogando a Deus para que Deus a livre. É quase como aquela história: Jesus pularia no pináculo do templo e quisesse que Deus o protegesse, sendo que não foi o Pai que mandou ele pular. E eu quero que você entenda o seguinte: muitas vezes na nossa vida com Deus, para serviço de Deus, nós podemos sim, sob a orientação de Deus, dar passos de fé na vida financeira, adquirir algumas coisas que normalmente ou naturalmente não estão no nosso alcance, mas isso tem que ser mediante a palavra de Deus, uma convicção e para o objetivo de servir e glorificar a Deus. Mas quando nós estamos buscando para o nosso bel prazer, nós estamos nos metendo em encrenca, e muita gente faz isso. Muita gente administra mal sua vida porque gasta mais do que ganha, e gasta mais do que ganha porque na realidade está querendo coisas que não ainda é o momento de ter.
Então muitas vezes nós acabamos fazendo assim, colocando o Senhor à prova em diversas situações da nossa vida. Nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos. Alguém quer namorar com uma determinada pessoa, quer aquela pessoa e não quer mais saber que Deus queira outra, e então ele insiste tanto que Deus acaba lhe dando aquilo que na verdade não era para o seu bem. E depois a pessoa fica querendo que Deus a livre numa situação que ela obrigou Deus a fazer. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Então, ele disse, não faça isso, não coloque o Senhor à prova, porque foi assim que muitos foram mortos pelas serpentes. E por último ele disse, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Eu queria que você observasse que as coisas estão todas ligadas ali. Na história de Israel, essas coisas estão ligadas. A idolatria com a imoralidade, o queixar-se com o colocar Deus à prova. Eles queixaram-se e por queixar-se colocaram Deus à prova. Será que Deus pode nos dar carne? Será que Deus pode nos dar pão nesse deserto? Deus pode tudo, né? Será que Deus nos trouxe aqui para nos matar? Deus abriu o mar para eles, mas eles estavam constantemente se queixando. Passou um pouco, depois de ter visto o mar aberto, tudo o que aconteceu, os egípcios destruídos, eles não tiveram a paciência de dizer, Senhor, se o Senhor nos trouxe aqui, dá-nos água para beber. Não, começaram a reclamar, dizendo, pô, Deus nos trouxe nesse deserto para nos matar de sede. E este queixar-se, essa atitude ingrata, desagrada a Deus e fez com que eles se desqualificassem para o chamado que Deus tinha para eles. Eu queria que você observasse aqui que o texto começa dizendo que todos eles estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar, e assim em Moisés todos eles foram batizados tanto na nuvem como no mar, e comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Isso é muito significativo. Isso significa que aquele povo tinha uma experiência com Cristo, que aquele povo foi chamado para servir a Cristo. Mas o que aconteceu? Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou por quê? Porque eles não responderam adequadamente ao chamado que Deus teve para eles. A culpa não foi de Deus da sua perdição, mas foi a escolha que eles mesmos fizeram. E por isso nós temos que ser vigilantes. Não é à toa que há advertências na Bíblia, porque você pode sair do caminho que Deus tem para você. E, portanto, temos que lembrar, da mesma forma como nós podemos, sim, melhorar as condições, pode ser que mais cedo ou mais tarde tenhamos que nos contaminar com o vírus que nós temos aí, né? Mas podemos segurar a onda para que não haja mortes excessivas por não ter atendimento das situações mais graves suficiente nos hospitais. Então é isso que nós temos que entender. Já na questão da palavra, não, Deus diz que Ele nos dá condições perfeitas para evitarmos completamente esta contaminação. Mas Ele diz, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então ele fala aqui de uma atitude de vigilância necessária. Não é porque você é um cristão, não é porque você foi batizado com o Espírito Santo, não é porque você está tendo devoções e lendo a Bíblia que você está isento de pecar. Você precisa ter uma atitude de vigilância e tomar cuidado com estas fontes de contaminação. A idolatria, a imoralidade, a prostituição. Você tem que tomar cuidado com a atitude que muitas vezes nós temos de colocar Deus à prova e também com a constante tendência que nós temos de nos queixar. Quando não chove, queixamos. Quando chove, queixamos. Quando está calor, queixamos. Quando está frio, queixamos. Nós temos essa tendência de nos queixarmos de tudo. E Deus, então, se aborrece disso. Qual é o antídoto para essa tendência de nos queixarmos? É sempre termos gratidão a Deus por aquilo que temos. É aprender a viver contentes com aquilo que Deus nos dá, é valorizar tudo aquilo que temos recebido. Cada dia você agradecer a Deus pelo ar que respira, pela água que você bebe, pela roupa que você veste, pela casa que você tem, pelo pão que você come, e manifestar gratidão mesmo quando as coisas não se parecerem ou não estiverem de acordo com o que você gostaria que fosse, mas agradecer pelo cuidado de Deus, e assim Deus cada vez te abençoa mais. Por último, ele completa dizendo, na verdade, nunca essas tentações serão diferentes para você do que para qualquer outra pessoa. Estas tentações são comuns para todos nós como seres humanos. Mas ele diz assim, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, aqui é uma palavra segura. Deus não permite que você seja tentado além do que pode suportar.
Mas quando você for tentado, Ele providenciará um escape, um meio de livramento para que você o possa suportar. Portanto, fica esta palavra para você. Você pode ter atingido e alcançado um bom patamar na sua vida cristã, você pode ter ou se considerar um crente fiel, mas você precisa, todos nós precisamos, manter essa atitude constante de vigilância. Por quê, amados? Porque essas tendências estão em nós mesmos. Não adianta você dizer que você é imune à tentação da imoralidade, ou da prostituição ou da pornografia. Você não é, como eu também não sou. Se nós não formos cuidadosos e vigilantes, nós caímos. Portanto, amados, vamos tomar com seriedade essa advertência de Deus, porque Deus tem bom propósito, como tinha para com o povo de Israel. Deus tinha uma boa terra, Deus tinha bênçãos para lhes dar, mas eles tiveram uma atitude ruim para com Deus e por isso aquela geração se perdeu. Que não aconteça com você, que você seja abençoado, que você possa andar com uma atitude alegre, feliz, constante, vigilante, que você possa realmente decidir que você quer servir somente a Deus como Ele é e conhecê-lo por meio da sua palavra e da oração e da vida com Ele, para que você não crie um outro Deus, que você se guarde da imoralidade, que você se guarde de se queixar e se guarde de colocar Deus à prova, e assim você será aprovado. Vamos orar agora para que Deus abençoe a sua vida e nos ajude a termos essas atitudes constantes de vigilância contra a contaminação espiritual. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar para as igrejas em conjunto, aqui em Luiz Eduardo Magalhães e Itagimirim conjuntamente. Pai, nós queremos agradecer por cada vida, por cada irmão e irmã que tem nos acompanhado e queremos abençoá-los agora em nome de Jesus. Abençoamos, ó Deus, a vida de cada um, o lar de cada um e declaramos, Senhor amado, que a Tua bênção visita a casa dos Teus fiéis. Pai, que o Senhor possa guardar o nosso coração e nos ajudar a ser vigilantes para que, ó Deus, seguindo o exemplo, ó Deus, daqueles irmãos, ou seja, aprendendo com o exemplo deles, nós nos guardemos de todo o mal. Nós abençoamos o Teu povo agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Palavra abençoada. Creio que você foi edificado, você que está aí nos acompanhando. Vamos orar. Se puder colocar a mão no seu coração, agradecer a Deus. Pai de eterna bondade, nós te louvamos por esse tempo tão maravilhoso, Pai. Essa palavra que veio, Deus, tocar no nosso coração e trazer edificação, fortalecimento. E eu quero orar, ó Deus, por todos os irmãos, amigos, pessoas que têm nos acompanhado nessa noite. Ó Deus, através do YouTube, que o Senhor abençoe, que o Senhor os fortaleça. Estamos vivendo dias difíceis, Pai, mas nosso socorro vem do Senhor. Eu quero abençoar, Pai, cada família, abençoar, ó Deus, a nossa cidade, abençoar a nossa nação. E continue conosco, Pai, no decorrer dessa noite, essa semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.